É isso aí, minha gente querida. Braulio. Vamos lá, Caio? Vamos. Olha o nome da parada. Não ofertei mais. Caio, eu não estou mais dando nada para a igreja porque não sobra mais nada e tem dado tudo errado. Bateram no meu carro e financeiramente estamos mal das pernas. Não ofertei. Não ofertar implica em maldição? Não. Não oferto porque não tenho para dar, apesar das necessidades do ministério. Cansei de ver meu pastor fazendo viagens, os apóstolos sempre felizes, contando dos seus momentos em família, e eu não sabendo como vou pagar a conta de luz. Eu não quero mais ofertar, mas eu não quero ser um avarento. O que eu devo fazer? Então, eu estou me amaldiçoando? Não, não está não. Ele está usando o bom senso. Primeira responsabilidade dele é com a casa dele, com a família dele. Essa história de dizer que o sujeito que não dá o dízimo está amaldiçoado, isso aí é uma invenção de quem não tem evangelho no coração. Não tem evangelho. Em lugar nenhum em Jesus, o dinheiro representa ponto de contato entre o homem e Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Quem precisa de dinheiro são os homens que não têm dinheiro. Deus é o dono de tudo. A instituição é que usurpou o acontecimento atípico em Israel, que era o de se trazer os dízimos para o templo recém-construído, porque sempre se trouxe o dízimo na forma de comida, de grãos, de alimentos, desde a peregrinação no deserto. Ficou determinado que a tribo de Levi viveria para o sacerdócio e as outras 11 tribos a ajudariam a sobreviver, porque eles dedicar-se-iam ao culto e à oração. No templo de Salomão isso ganhou mais concreções. Depois veio a destruição do templo, a reconstrução do menor no período de Esdras e Neemias. Quando o profeta Malaquias profetiza, o que está em pé é o templo pequenininho, mal acabado, arrebentado, o sacerdócio passando fome, cada um, como dizem os profetas, Naum, Abacuque, alguns outros descrevendo aquele período, Amós, descrevem as pessoas como preocupadas em construir suas próprias casas, seus palácios de marfim, edificar a sua vida, e abandonaram tudo. Foi por isso que Malaquias disse, Deus falou, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, porque lá não estava sobrando nada, estava tudo indo à míngua. E era um período histórico em que o templo era o lugar para Israel de onde emanava não apenas o culto, mas a leitura da palavra, o ensino da palavra, e o templo tinha sido abandonado. Esse é o contexto em que eles estavam cuidando apenas das vidas deles. Olhe para Jesus e veja em algum lugar Jesus estabelecendo isso como condição sine qua non. Dá quem tem, a viúva vai e deu tudo que tem, o que ela tinha não era quase nada, por isso ela foi quem mais deu, ela deu porque ela quis, ela deu por amor, ela deu por vontade, não por obrigação. No Evangelho não há nada que se faça a Deus por obrigação ou gemendo, que seja agradável. O livro de Provérbios chama isso de sacrifício de tolos. O que o Senhor quer de você? Em primeiro lugar, Ele quer seu coração, querida ou querido. Quer seu amor a Ele, que se expresse pela sua obediência ao Evangelho, que se expressa por seu turno como amor ao próximo e em todas as relações da vida. Essa é a lei e os profetas. Foi o que Jesus ensinou. O mais é espontâneo. Quem tem, dá. Quem não tem, deve ser ajudado. Na verdadeira igreja, no espírito comunal, sincero, puro, que a gente encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 até o fim do capítulo 4, o que a gente vê ali? Quem tinha, dava, quem não tinha, pegava.
Cada um dava conforme o que podia. Ninguém era chamado a dar o que não tinha. E se alguém tendo não quisesse dar, ninguém era amaldiçoado porque não deu. Apenas deixou de exercer um privilégio que podia. Esse é o espírito. Aí os pastores me vêm aqui, como me escreviam lá no início do Caminho da Graça no meu site: Caio, você dizendo isso não vai a lugar nenhum. Ninguém vai contribuir. E eu respondi, está gravado lá no meu site, caifai.net. Tem lá pelo menos uma resposta publicada em meio a tantas outras que eu não publiquei aquela só para ilustrar para todos. O cara dizendo assim, sem medo, sem ameaçar, sem maldição, ninguém vai te ajudar. Eu falei, eu prefiro não receber ajuda de ninguém. Se quem vier me ajudar por medo ou maldição. Eu só quero aqui as migalhas do amor. Como foi o que Jesus praticou e ensinou. O que não esteja no espírito e no modo de Jesus tratar as coisas, eu não quero em mim. E eu olho para Jesus e só vejo ele dizendo o contrário, o oposto. O espírito não é esse. No Novo Testamento, você vê em Mateus 23, Jesus recriminando os fariseus na sua hipocrisia, que davam o dízimo do endro, do cominho, de tudo, e não praticavam as únicas e excelentes coisas da vida, segundo Deus, que era e são a fé, a misericórdia e o amor. Ele disse, vocês dão isso tudo, esse monte de dízimo, mas o que é essencial para Deus vocês não entregam, que é fé, misericórdia e amor. Vocês deviam dar o dízimo de vocês, se vocês têm para dar. Só tem dízimo para dar quem tem 90% de outra coisa. Quem não tem nada, não tem dízimo para dar. E daí? Dê o que você tem que dar sempre. Dê seu amor, dê sua alma, dê sua oração, dê sua alegria, dê sua mão, dê sua ajuda, dê sua presença, dê seu estímulo, dê sua solidariedade. Ninguém precisa ser rico para dar mais do que dízimo. Dá a vida. Agora, se você tem, dê, meu querido, e não precisa ser no templo. Quem é que disse que Deus, imagina só, Deus, a gente está falando de Deus, entenderam? Deus. Se Deus vai dizer, o Deus criador de todas as coisas, vai dizer, desgraçado, você não deu seu dízimo lá no meu templo este mês, a maldição vem sobre você. Pelo amor de Deus, um Deus desse, eu cuspo na cara dele. Cuspo na cara dele. Entenderam? Eu cuspo na cara dele porque não é Deus. Não é Deus, é diabo. Entenderam? Para sempre. Não é Deus. Não tem nada a ver com o Espírito de Jesus, é Satanás. É para cuspir na cara dele. Jesus é o Espírito no qual andamos. Quem tem, dá voluntariamente. Quem não tem, não fica cobiçando o que o outro tem. Se recebe, é grato. Quem tem e não dá, perdeu o privilégio de manifestar o amor de Deus no mundo. Quem não tem e gostaria de dar, mas não tem, diz, Senhor, eu gostaria muito de dar, mas eu não estou conseguindo dar para esse propósito, ou para essa ajuda, ou para esse socorro, porque tu sabes como eu estou, mas eu quero dar. E o Senhor recebe de quem não tem para dar o seu desejo de querer dar. Se o desejo for sincero, a oferta está feita. E no dia que você tiver, dê. E não precisa ficar pensando que Deus está preso àquele templo, porque se Deus preso a um prédio, a um CNPJ, eu digo, eu cuspo na cara. Vocês entenderam? É para cuspir na cara. Não é Deus. Não dá para entender que Deus não pode ser o diabo. Leia Paulo, em 2 Coríntios 8. Veja lá, está tão claro como é que a oferta acontece. A oferta acontece quando tem necessidade, quem pode dar. Quem dá com alegria. Dá conforme propõe no coração. Quem recebe, recebe com gratidão.
Mas essa mecânica que me faz sentar aqui nesse trono e dizer, bom, eu sou o representante de Deus na terra. E essa organização que eu construí representa o cofre de Deus. Tragam, meus filhos, todos os dízimos ao Senhor. Eu o recebo por Ele e o aplico por Ele. E quem não fizer tal coisa está por Ele amaldiçoado. Eu lhes digo em nome de Jesus, quem faz assim são os feiticeiros mais malévolos da terra. E os que se submetem a isso são os escravos espirituais mais infelizes, porque chamam de Deus aquilo que só carrega o espírito do diabo. Se alguém quiser uma ajuda, eu creio que lá no meu site, se você entrar lá em pesquisa e escrever uma graça que poucos desejam, ou qualquer dessas palavras, poucos, graça ou desejam, você vai achar um livro meu lá para download de graça para você ler, chamado Uma Graça que Poucos Desejam, sobre dinheiro. Leia. É o que o Evangelho ensina sobre relação de um discípulo com dinheiro. O que passar disso, amigo, cuspa na cara. Não é mentira, não é verdade. Você trabalhe, organize a sua vidinha, cuide das suas coisas. Quando tiver, contribua com as causas nas quais você crê. Ou ajude gente simples, gente pobre, gente na miséria, gente passando necessidade.